Meus prezados irmãos, vamos iniciar os nossos estudos evangélicos e doutrinários da tarde. Rogamos aos irmãos que coloquem os telefones celulares no modo silencioso e vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo ao nosso mestre querido essa oportunidade de nos encontrarmos aqui mais essa tarde de sábado, nesse complemento de verão do ano de 2024, para estudarmos juntos o seu Evangelho, a sua boa nova de luzes e de bênçãos para as nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos do Evangelho nessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Do item 7 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pelas fascinações que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende a criatura humana à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação,
Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear. Consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. E aqui o nosso querido irmão Allan Kardec continua tecendo diversos comentários que alongariam aqui a nossa leitura. Nós vamos passar a palavra para a Laura para ela começar os seus comentários, e ao longo desses comentários abordaremos aí o restante dos ensinamentos do codificador. Boa tarde a todos. Nós podemos começar a nossa participação seguindo o esclarecimento de Jesus, que nos diz nesse capítulo que não existe condenação à riqueza. E também não existe condenação daquele que a possui. Na verdade, o que Jesus nos fala é que ela deve ser bem utilizada, né? No caso, utilizada como progresso da humanidade. Ora, se a riqueza fosse condenável, teria Deus concedido aos seres humanos, ou seja, Deus nos teria dado um verdadeiro instrumento para a nossa própria derrota, para a nossa autodestruição, como fala no Evangelho, né? Um instrumento de perdição para as nossas vidas, o que é impossível. Deus jamais faria isso. E além disso, Deus nos criou essencialmente bons, sendo que o mal é uma criação totalmente humana, né? Que se originou das nossas fraquezas, das nossas limitações, por isso o mau uso do dinheiro, da riqueza. Em contrapartida, todos nós temos essencialmente dentro de nós o bem, mesmo que ainda temporariamente adormecido, ou temporariamente adormecido como um todo, ou uma parte, né? Porque ainda temos os nossos defeitos. Então, o que Jesus nos esclarece, em verdade, é que a riqueza é uma das provas mais difíceis que o ser humano pode enfrentar aqui na Terra, por causa das facilidades que ela proporciona ao desenvolvimento do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do abuso de poder, o que acaba dificultando totalmente o desenvolvimento, totalmente não, né? Mas para aqueles que não sabem aproveitar a vida de forma correta, acaba dificultando o desenvolvimento das qualidades nobres que nós temos de essência. E assim nos diz o item 7 do capítulo 16 do Evangelho. Vamos repetir. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria em virtude das excitações e das tentações que oferece pela fascinação que ela exerce. É o supremo excitante do orgulho e do egoísmo. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Mas apesar de tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Portanto, o problema é o homem, né? Que se deixa dominar pelos prazeres, pelas facilidades que o dinheiro e os recursos podem proporcionar. E se o Cristo tivesse condenado a riqueza, ele estaria também condenando o trabalho, ele estaria condenando as oportunidades de progresso individual e coletivo. Isso seria um verdadeiro contrassenso e um verdadeiro retrocesso, de modo que impediria o progresso da humanidade.
E nós sabemos, né, que o progresso é também uma lei divina. Kardec ressalta, inclusive, a importância do trabalho na melhoria material da terra. Ele proporciona condições de moradia, proporciona dignidade, desenvolve os meios de produção, desenvolve os meios de comunicação entre os povos do mundo inteiro. E nós vamos mais além. Com a riqueza e o desenvolvimento das relações entre os povos, nós temos o desenvolvimento da ciência e da propagação da informação. Nós sabemos que hoje em dia tudo é informação. E através dela a ciência alcança a sociedade, principalmente a sociedade comum, de uma forma muito mais efetiva, fazendo com que o estudo e a verdade, né, as ciências, não fiquem concentrados nas mãos de uma parcela seleta e privilegiada de pessoas, como era há pouco tempo atrás, não tão antigamente assim. Ou seja, a riqueza em movimento, não a riqueza estagnada, mas a riqueza em movimento, proporciona a princípio a satisfação das necessidades materiais do ser humano, fazendo com que os recursos de toda ordem sejam compartilhados. Isso resulta em menos revolta, em menos sofrimento e, consequentemente, resulta também na satisfação das necessidades espirituais, por que não? Através das verdades morais. Ou seja, a riqueza é, portanto, um fator de progresso, sem o qual não haveria trabalho, não haveria estímulo, não haveria informação, não haveria incentivo à comunicação, ao estudo, às pesquisas, resumindo, ao progresso. Devemos, portanto, vislumbrar a possibilidade dos recursos mais abundantes como um verdadeiro instrumento de desenvolvimento, né? Utilizando dessa forma, pensando dessa forma, né? Com desprendimento e utilizando as riquezas dessa forma, com desprendimento, com bom senso, com critério. Podemos também vislumbrar os recursos como um artifício, como nós falamos, de desenvolvimento moral, né? De desenvolvimento da generosidade, da solidariedade, da compaixão, ou seja, do amor ao próximo. Bom, e partindo agora para o exemplo, para nós ilustrarmos o nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui uma história de um ser humano que deu em vida um verdadeiro testemunho de generosidade, né, dessas qualidades que nós acabamos de falar aqui. Eu arrisco dizer que com certeza essa pessoa já tinha essas características em seu coração, mas que no momento em que essa pessoa conheceu Jesus, ela aprendeu perfeitamente o significado e a finalidade dos recursos, da riqueza aqui na terra. Nós estamos falando de Zaqueu. Essa história que eu trouxe conta um pouco dessa criatura fascinante, né? A história chama-se O Servo Bom, porque foi assim que Jesus o chamou quando foi em sua casa. E para quem quiser, está no livro Boa Nova. Contextualizando aquela época, né? Naquela altura, os esforços dos discípulos, Jesus ainda estava entre eles, e naquela altura os esforços dos discípulos eram concentrados mais ao auxílio dos mais necessitados, dos doentes, dos desafortunados, e os discípulos ainda tinham, muitas pessoas na verdade ainda tinham aquele pensamento judicioso, ou seja, condenatório com relação à riqueza, né? E foi então que antes da derradeira visita de Jesus a Jerusalém, Jesus passou em Jericó. E lá as pessoas já estavam
curiosas, né? As multidões já se aglomeravam esperando sua visita. E foi quando um publicano rico, conhecido como homem de má vida, subiu. Jesus passava na estrada e esse homem de baixa estatura, ou seja, baixinho, que tinha um desejo ardente de conhecer o mestre, subiu num sicômoro. Na época é como se fosse uma figueira, era uma árvore relativamente alta que dava figos. E ele subiu nessa figueira para ver se ele conseguia enxergar Jesus no meio daquela multidão. E Jesus, obviamente, sentiu que alguém o observava, que alguém desejava o encontrar aquele dia, né? Sentiu a energia, o sentimento que emanava de Zaqueu. Foi então que Jesus olhou para aquela figueira e disse: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Bom, contextualizado o início da nossa história, não posso lê-la toda porque é enorme, não tomaria muito tempo, mas após Jesus ter convidado Zaqueu para descer, né, os apóstolos ficaram um pouco incomodados, questionavam por que Jesus teve aquela atitude, já que era um homem de má vida, já que era um publicano, um homem rico, respeitado pelas suas posses na cidade de Jericó, né? Por quê? Por que Jesus convida logo esse homem? Por que Jesus se hospeda na casa dele, né? E sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, ou seja, desceu do sicômoro, possuído de imensa alegria. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com a maior felicidade. O mestre deu um braço ao publicano e escutava atento as suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria das pessoas. Não se tratava de um rico que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro ainda refletia intimamente: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava a sua felicidade. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito, com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem-amado, que lhe ficaria eternamente dentro do coração. Aproximava-se do crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e seus discípulos sob um vasto alpendre. A palestra versava, ou seja, falava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia o ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano logo esclareceu com toda a sinceridade de sua alma, ou seja, ele já imaginava que Jesus o condenaria, né? Ele estava até com medo, coitado, achando que Jesus o condenaria, né? Conhecido que ele era como homem de má vida. Então ele já ou seja, rapidinho ele já foi dar a explicação dele para Jesus, né? Antes que ele falasse qualquer coisa. Zaqueu então falou: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurado empregar o dinheiro que tenho de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiem na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais
e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja todo o teu esforço, replicou Jesus, cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos do nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou enorme satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência, dedicada ao bem coletivo. E extasiado levantou-se, estendendo ao Cristo as mãos e exclamando alegremente: Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Nessa altura, os discípulos ainda se questionavam o porquê de Jesus estar ali. E o mestre então deixou que cessassem as interrogações, esclarecendo com generosidade: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre de ambição e de egoísmo, e por vezes atiram uma moeda ou outra ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos, ou seja, aqueles que entesouram riquezas no céu, ligam suas experiências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são meus mordomos fiéis à face do mundo. E os apóstolos ouviram Jesus ainda espantados. Depois desse esclarecimento, sem me alongar muito mais na história, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos, onde nela Jesus repartiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe republicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos, felizes, cantavam hinos de cariciosa aventura, enquanto os jovens, em grande número, tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunido de todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Meus amigos, foi essa a minha participação. Peço desculpa pelos erros e obrigada pela atenção, e convido agora meu pai para terminar a palestra. Obrigado, Carlos. Meu pai mesmo. Um caveiro de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, profundamente tocado aí pelas lições contidas no livro Boa Nova,
a respeito desse, que pode ser considerado o 13º discípulo de Jesus, que foi o publicano Zaqueu, aquele homem de estatura pequena, mas de uma alma gigante, como nós vimos aqui na narrativa do nosso inesquecível Humberto de Campos. E a doutrina espírita, para a nossa alegria, continua depois a falar sobre a história de Zaqueu. Não era nem o que eu havia preparado para hoje à tarde, para falar para vocês, mas me veio aqui a memória do livro Ressurreição e Vida, da inesquecível médium Ivone Pereira, quando na cidade de Lavras, no sul de Minas, recebendo a influência espiritual de ninguém menos, ninguém mais do que Leon Tolstói, grande escritor russo do século XVIII, que ditou a ela diversas obras, entre elas o livro Ressurreição e Vida. E num dos capítulos, que são várias crônicas, todas passadas na Rússia dos czares, ele narra que o espírito dele foi levado a uma região de muita evolução no mundo espiritual. E assim que ele foi adentrando aquela região, ele percebeu um agrupamento de espíritos que se reuniam em torno de um sábio muito iluminado, cuja luz se destacava naquele ambiente. Ele então, forçado por uma energia diferente, que ele não podia resistir, se aproximou do grupo e após algum tempo, ele ouviu um daqueles discípulos se referir ao mestre que ali lhes ensinava, a referência a respeito de sua vida quando ele recebe Jesus em sua casa. O grande escritor russo, então desencarnado, se surpreende por imaginar estar ali ao lado, se encontrar ali ao lado do grande Zaqueu, que as referências bíblicas, que o Evangelho de Jesus, através de seus evangelistas, no caso o evangelista Mateus, aprendeu a admirar. Foi quando então ele ouviu Zaqueu contar a sua história após o encontro que nós vimos aqui narrado no livro Boa Nova. Depois que ele doou a metade dos seus bens para aqueles e indenizou aqueles que eventualmente ele prejudicara em 4 vezes mais, como nós vimos aqui, a narrativa evangélica, ele separou metade do seu patrimônio e doou para os seus filhos, para não prejudicar aqueles a quem ele devia a maior caridade, aos seus próximos, mais próximos, que eram seus filhos, a sua família. E ele não se esqueceu deles, doando então metade do seu vasto patrimônio, para que eles não passassem nenhum tipo de necessidade. Por quê? Porque depois de doar a outra metade para os pobres e para os necessitados, ele então resolveu seguir Jesus. Ele resolveu seguir o caminho que o mestre perlustrava após a estada em Jericó, em sua casa, quando então ele percebeu também que a sua figura não era tão bem-vinda assim no seio do apostolado de Jesus. Contou-nos Leon Tolstói que ele se sentia constrangido com os olhares muitas vezes desconfiados dos próprios discípulos de Jesus, que fez com que ele seguisse o mestre sempre à distância, sempre procurando beber os ensinamentos de Jesus e guardá-los em seu coração a uma distância segura, a fim de que ele não se sentisse vítima ou não recebesse os olhares desconfiados e preconceituosos daqueles que inclusive estavam ali ao lado do Cristo.
Quando o mestre então é levado à cruz, ele acompanha todos os momentos do Gólgota com o coração repleto de tristezas. E após o fenômeno triste da crucificação de Jesus, ele então, vendo que não tinha ambiente no seio do apostolado, procura estudar o Evangelho através dos retalhos de ensinamentos que ele mesmo anotara a partir da sua convivência breve, mas extremamente feliz com os ensinamentos do Cristo. Foi então que um dia, e ele aí então narra-nos Eustóquio que ele vivia de dar aulas. Ele deu todos os seus bens efetivamente, ao contrário daquele mancebo rico que procurou Jesus, dizendo que cumpria todos os mandamentos, que chegava mesmo a honrar o seu pai e a sua mãe, mas não foi capaz de passar no teste que o Cristo lhe aplicou, de renunciar às riquezas para poder seguir o Mestre, que era o que ele desejava, que foi o que ele pediu a Jesus para fazer, segui-lo. Zaqueu não, ao contrário, tão rico quanto o outro, a outra figura das histórias evangélicas, o mancebo, ele de fato doou seus bens e foi viver de dar aulas. Dava aula de grego, dava aula de latim, dava aula de fenício, porque ele era uma criatura extremamente culta. E quando as aulas lhe faltavam, para que ele não precisasse pedir esmolas, ele ia trabalhar na casa de romanos ilustres, ou de judeus ricos, cortando lenha ou buscando água, a fim de não ser pesado ao bolso de ninguém. Uma ocasião, de coração triste e saudoso da figura do Mestre, eis que ele encontra a figura do nosso patrão, ninguém mais, ninguém menos do que Paulo de Tarso. E ele expõe ao apóstolo dos gentios todas as suas tristezas, ao mesmo tempo que narrava a alegria da descoberta da boa nova. Ele se dizia saudoso demais de Jesus, e ele que desejava servir ao Mestre da melhor forma possível, não encontrava até então o caminho que, segundo a visão dele de cristão iniciante, não conseguia encontrar. Paulo de Tarso então o abraça, e numa demonstração mais uma vez de que a sua missão aqui na terra era dirigida a todas as criaturas de boa vontade, especialmente os gentios, como era Zaqueu considerado, o abraça e diz a ele: Zaqueu, o seu coração, as suas atitudes são próprias de quem já pelo menos se libertou dos grilhões materiais da vida. Já foi um passo importante que você deu, mas não é o passo principal. Você pode, meu irmão, com os conhecimentos que você já tem, onde quer que você estiver, pregue o Evangelho de Jesus. Mostre com as palavras também, já que você mostrou com os atos, todos os ensinamentos desse Cristo que você tanto ama. Zaqueu encheu seu coração de alegria, como se estivesse diante de uma novidade da qual ele não imaginara, como se descobrisse um caminho novo para a sua vida, porque de tão humilde que ele era, ele pensava: eu não tenho condições de estar à altura dos discípulos do Cristo para poder pregar a quem quer que seja. Mas vem Paulo de Tarso então e o liberta desse seu pensamento equivocado a respeito de si mesmo, e convida-o para a pregação da boa nova, o que ele faz a
até os últimos anos de sua vida. Então, meus irmãos, é essa figura evangélica que o Cristo demonstra e nos mostra como sendo aquela criatura que de fato entesourou os tesouros nos céus e não aqui na terra, como a grande maioria das pessoas o fazem. E o que é uma maravilha da doutrina espírita é que ninguém jamais que estude o Espiritismo ou que estude a Boa Nova de Jesus vai encontrar Jesus criticando ou condenando as riquezas como sendo algo efetivamente destinado à perdição das criaturas humanas. De fato, ao contrário, Jesus conviveu com todos. Jesus conviveu com Zaqueu, conviveu com os doutores da lei, conviveu com os ricos, os poderosos, com Joana de Cusa, que era uma mulher de uma família riquíssima, a quem ele convidou para também seguir os seus passos, e ela atendeu o chamamento, até dar a sua própria vida no circo romano, queimada viva junto com seu filho. Jesus convidou Madalena, que possuía uma casa de prazeres, onde só frequentavam os romanos ricos daquele tempo, e no entanto ela largou aquilo tudo, atendendo o chamamento de amor de Jesus, entregou sua vida aos leprosos, até a sua própria morte, quando ela busca em Éfeso o reencontro com Nossa Senhora. Jesus conviveu com os pobres, com os afortunados, com todos, demonstrando que a vida tem que ser enxergada por todos nós a partir desse prisma. As pessoas não irão para o céu ou para o inferno por causa do seu patrimônio, de forma alguma. Pelo contrário, se a terra tivesse vocação para a pobreza, do ponto de vista da miserabilidade, basta que nós lembremos que no tempo de Kardec, por volta de 1840, pouco depois do fim da era industrial, da Revolução Industrial, a Terra tinha 1 bilhão e 500 milhões de pessoas para serem alimentadas pela agricultura, pela pecuária. 100 anos depois, em 1940, esse número quintuplicou, ou melhor, esse número duplicou. A Terra em 1940 tinha 2 bilhões e 400 milhões de indivíduos reencarnados. No ano 2000, esse número multiplicou-se por 4. Nós temos hoje aproximadamente quase 8 bilhões de criaturas encarnadas no nosso planeta. Como que nós iríamos alimentar essas pessoas se o progresso financiado pelos recursos financeiros não tivesse proporcionado a agricultura, a agropecuária, a ciência, as universidades, as pesquisas de toda ordem, na matemática, na física, para que a humanidade então não apenas pudesse ser alimentada, mas também pudesse se ver livre de doenças e pestes que assolavam milhões de criaturas há mais de 100 anos atrás. Foi a riqueza que proporcionou tudo isso. Agora, o que nós precisamos compreender, meus irmãos, e aí vem a grande sacada aqui do cristianismo e do espiritismo de Jesus, é que nós, embora ricos, aqueles que porventura tenham adquirido os seus bens pelos caminhos da honestidade, evidentemente, não significa que esses bens têm que ser dilapidados, jogando-os fora. Pelo contrário, na lição do livro Boa Nova, Zaqueu, com medo do julgamento do Cristo, explica a Jesus que ele já cuidava bem dos seus empregados, que naquele tempo nem eram empregados, porque só existiam senhores e escravos, mas Zaqueu os assistia, Zaqueu os remunerava, tratava-os com respeito, com carinho. Portanto, o que nós precisamos entender
é que a destinação que nós damos aos bens que Deus nos empresta durante algum tempo, e esse empréstimo temporário sempre me faz lembrar do avô do meu sogro, que deixou uma frase lá na fazenda que ele comprou ao chegar da Espanha aqui no Brasil, dizendo o seguinte: eu não sou dono dessa propriedade, eu só estou aqui tomando conta dela durante algum tempo. E nós nunca nos esquecemos disso. Nós estamos aqui na terra durante algum tempo com alguns bens que nos são emprestados por Deus. O que é nosso mesmo em caráter definitivo, meus irmãos, são o conhecimento que nós adquirimos e as virtudes que nós conquistamos. Isso a gente não perde. Nós levamos para outras encarnações. Nós levamos para o mundo espiritual. Passa a ser definitivamente um patrimônio adquirido e que nós não perdemos, que os ladrões não roubam, que a Receita Federal não toma, que nós não conseguimos dilapidar, porque eles passam a fazer parte do nosso acervo, do nosso patrimônio. Então, o que nós temos que ter cuidado é pelo fascínio que a riqueza exerce sobre muitos ainda. E é por isso que Kardec, no seu comentário, fala: olha, o problema da riqueza é a perdição que ela pode proporcionar a alguns. É o fascínio. Que a riqueza traz o quê? Traz poder, né? A riqueza traz a elevação social. Tem um trecho evangélico que diz assim: apresente-se um rico numa determinada situação e todas os aplausos, a admiração são votados a ele. Ao mesmo tempo, alguém que seja humilde, que se apresenta ali naquele mesmo lugar, as pessoas, de um modo geral, fingem até que não conhecem. Então os ricos têm esse desafio em suas vidas. Os ricos têm que ter cautela com relação àquilo que eles podem acabar fazendo consigo mesmos dos recursos que lhes são emprestados. Pode gerar a tristeza, pode gerar a dor, pode gerar o ódio, pode gerar a perdição de suas almas aqui na terra, naquela vida. Então, o cuidado está presente exatamente no fato de que o emprego da riqueza é que é importante que a gente observe. Como que a gente pode observar da melhor maneira possível o emprego dessa riqueza? Gerando emprego, pessoal, por exemplo. Mas gerando qualquer emprego? Não, emprego digno, em que as pessoas são tratadas com dignidade, com carinho, com amor, como Zaqueu fazia no seu tempo, em que as pessoas têm a possibilidade de, com aqueles recursos, dar dignidade às suas famílias, a eles próprios. Porque se nós concluíssemos, né, e aí a gente verifica no mundo situações como as grandes fundações nos países desenvolvidos. Eu me lembro aqui agora, apenas por lembrar, por exemplo, a Fundação Rockefeller, uma das maiores do mundo, bilhões e bilhões de dólares presentes nos seus recursos, mantendo hospitais, mantendo universidades, mantendo casas de amparo, de laboratórios para tratamento de doenças que ainda não tem cura, né? Nós temos aqui no Brasil diversas fundações de pessoas que pegam parte dos seus recursos e empregam numa entidade que vai cuidar de outras pessoas. E isso é muito bacana, isso é algo muito interessante, porque as pessoas com muito dinheiro vão verificar que é preferível que elas criem esses organismos, porque esses organismos lhes trarão de alguma maneira uma paz em seu coração,
porque eles se eternizam, auxiliando gerações e gerações. E aí Jesus nos alertava: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. O que é isso? É pegar os recursos que muitas vezes a gente não ganhou de uma maneira muito honesta e transformar parte deles em prol dos nossos irmãos e irmãs que passam por situações difíceis aqui na vida. Então, no Brasil, aqui a gente vê aí fundações. Um dia desse eu visitei uma no Espírito Santo, a fundação de um grande banco aqui no Brasil, que tem 35 mil crianças estudando em escolas de altíssimo nível. Coincidentemente, um dia eu fiz uma audiência e o representante do Ministério Público, um promotor de justiça, uma pessoa cultíssima, quando viu que o cliente que eu estava ali representando era exatamente esse banco, acabou a audiência e veio e me deu um abraço. Falou: doutor, o senhor sabe que eu estudei no interior de São Paulo, graças a essa fundação, pude formar em direito, pude fazer o meu concurso e ter uma vida, graças a Deus, muito digna. E eu queria aqui te dar um abraço e que você desse um abraço para o pessoal da fundação. Então isso é que importa. É que nós precisamos ver que não se trata de pegar os recursos e sair distribuindo a esmo. Não é isso. É evidente que a caridade material precisa estar nas nossas conjecturas. Às vezes é importante nós darmos uma cesta básica para alguém, ou nós darmos um recurso, um dinheiro para quem nos pede, pagarmos um remédio. Isso faz parte da solidariedade da vida. Mas a caridade verdadeira não é só isso. A caridade verdadeira é quando nós contribuímos para de fato auxiliar aqueles que necessitam. Ah, mas eu não tenho recurso nenhum, como nos mostra Ney Lúcio no livro Jesus do Lar. Sujeito que tinha uma família enorme, que chegava no seu centro espírita, ouvia falar de caridade material e saía de lá triste e frustrado, porque ele não podia ajudar ninguém. Chama caridade desconhecida, essa página. E aí ele ficava triste porque ele não podia ajudar ninguém, porque o dinheirinho que ele ganhava era conta de manter sua família. Ele era um operário. E era a conta de manter a sua esposa e os seus filhos com o pão, com o alimento, com a dignidade mínima para a vida deles. Não sobrava nada para ele dar para quem quer que seja. O que ele fez? Será que eu vou ficar sem fazer a caridade? Ele pensou assim: não vou ficar. Mas sabe o que ele fez? Todas as vezes que ele chegava na firma que ele trabalhava e via as pessoas numa rodinha, uma falando mal de uma outra que não tivesse ali presente, ele procurava defender o ausente. Falava: pessoal, mas essa pessoa tem isso, isso e isso, mas ela tem isso também de bom, né? E não se somava àqueles que criticavam. Ainda em convivência com os colegas, se os colegas insistissem na crítica, ele então silenciava, saía de perto. Procurava sempre ter uma palavra de estímulo para os irmãos e irmãs que o procuravam, às vezes tristes e desencantados da vida. Nós já passamos pensando, meus irmãos, quanto custa cedermos uma hora do nosso dia, da nossa semana, para irmos no hospital visitar alguém? Custa nada. E já pensamos a diferença que nós podemos fazer na vida de quem está internado num hospital, às vezes com um prognóstico difícil, e ali a gente vai levar alegria, levar o ânimo, levar a presença. Será que nós já pensamos quanto custa buscarmos um vizinho que se encontra com um problema qualquer? Quando somos chamados para ajudá-lo, a gente não ser solidários? Isso não custa nada. Isso é caridade, que não custa um vintém. Pois esse irmão então fazia assim. Ele fazia aquela caridade que não se expressava em moedas que ele não tinha, mas que era fruto do sentimento de amor e de solidariedade que ele tinha para com as pessoas. Ele chegou a um ponto tal no sentido de ser solidário e ser amigo da sociedade em que ele vivia,
vivia, ele chegou a um ponto tal, ele chegou num grau de refinamento, que ele passava na rua, quando ele via uma casca de banana, um pedregulho no meio da rua, ele se abaixava e tirava aquilo ali, botava no lixo, ou então no cantinho, preocupado de alguém ir ali e tropeçar ou machucar. E aí a gente fica pensando, quantas vezes a gente está dentro do carro, pega um negócio e joga na rua? Quantas vezes a gente sai com nossos pets e ele faz as necessidades dele lá na rua e a gente não é capaz de limpar? Quantas vezes a gente vê um mendigo passando na nossa porta, tocando campainha, e quando nós nos abalamos para poder ajudar, às vezes fazemos isso com pressa, doido que ele vai embora, e de preferência dando assim a distância. Então é disso que se trata o ensinamento da noite, da tarde de hoje, meus irmãos. Jesus jamais iria criticar ou julgar os ricos, e muito menos a riqueza, porque felizmente tanto os bons ricos quanto a riqueza são causadores e serão causadores sempre do progresso da humanidade. Eu trouxe aqui para vocês umas observações do nosso querido Chico, narrado pelo Carlos Bacelli, que é um médico que mora ainda vivo, dentista lá de Uberaba, mas que ele reuniu esses fatos de uma reunião que ele participava com o Chico Xavier, debaixo de um abacateiro lá em Uberaba. E aí vem essa joia primorosa, que é essa obra aqui, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Todas as tardes de um determinado dia, São Miguel do sábado, o Chico se reunia com centenas de pessoas, debaixo da sombra desse abacateiro, igual que nós temos aqui no solar, e ali ele ouvia todos os presentes, e depois ele falava alguns minutos sobre o Evangelho. Ele fazia alguns comentários, Jabelinho, né? Jabelinho, ele não podia fazer longas palestras, então ele falava alguma coisa a respeito do Evangelho. E no dia 17 de abril de 1822, veja o que interessante naquela tarde no abacateiro. No dia 17 de abril passado, o Evangelho segundo o Espiritismo ofertou-nos o item 12 do capítulo 16, que é esse capítulo que nós estamos estudando essa tarde. Não se pode servir a Deus e a mamão. Esse foi o capítulo para a meditação debaixo do abacateiro. Após a prece inicial, o professor Tomás, convidado à palestra, discorreu sobre a interessante experiência que um grupo universitário vinha realizando ultimamente em Uberaba. Estão desenvolvendo um projeto denominado Céu Aberto, que atende às necessidades artísticas dos jovens. E ele faz um paralelo, dizendo que pelo trabalho carecemos de manter o nosso céu aberto, ou seja, atentar para o imperativo do nosso progresso espiritual. Ariston Santana Teles, nosso amigo de Sobradinho, Distrito Federal, vinha gente do Brasil inteiro para aquela reunião. Lembrou o 8º centenário de nascimento de Francisco de Assis. A reagir, contou que certa feita, um irmão aproximando de Francisco de Assis, indagou-lhe: Frei Francisco, se nesse momento o senhor soubesse que iria morrer hoje mesmo, o que o senhor faria? Eu continuaria regando as minhas plantas, respondeu Francisco de Assis. Também convidado a falar, lembrou 125 anos da doutrina espírita, ressaltando a importância de um livro dos Espíritos, lançado em Paris, na França, em 18 de abril de 1857. Dona Terezinha Pouso falou também que o dia 18 é considerado o dia do livro, e que neste ano, ainda no dia 18 de abril, comemora-se o centenário de Monteiro Lobato. E aí, vários amigos foram palestrando. Aí chega a vez do Chico. E o Chico
Chico fala da seguinte forma. Agora, o Chico se preparava para comentar o Evangelho, convidado pelo senhor Winker Batista, que era companheiro dele lá no centro, fazendo um apanhado de tudo que todo mundo tinha falado e em seguida se manifestando. Aí disse o Chico: não tenho mesmo, meus irmãos, nem condições físicas para falar, mas o nosso Emmanuel, aqui presente, me pede para dizer alguma coisa. Temos o precursor do céu aberto em Jesus Cristo, que ensinou nas praças públicas e deixou o sermão da montanha em pleno ar livre, falando a milhares de pessoas de todas as condições, ensinando o amor, a misericórdia, a brandura e a paz. O sermão da montanha representa para muitos dos estudiosos do progresso humano o maior documento da humanidade. Jesus nos ensinou, sobretudo, a despertar o nosso coração para o amor. E Allan Kardec prosseguiu nessa tarefa, doando-nos o Livro dos Espíritos, que contém os ensinamentos de amor. Jesus ensinou, e aí ele lembra que como que o mestre ensinava, fazendo a referência ao projeto Céu Aberto, né? Lá de Uberaba. Jesus ensinou em barcos emprestados, ensinou em bancos públicos, nas praças em que comparecia, nos montes e nos lares de companheiros. O Evangelho nos relata que muitas vezes ele ensinou na casa de Pedro, isto é, na casa de Pedro por empréstimo. A única propriedade do Cristo, sabem qual foi? A única propriedade de Jesus, segundo aqui nos relata Chico Xavier, foi a cruz. A cruz do Cristo foi a única propriedade de que ele foi o único dono. Não se fala de uma casa de Jesus, de um território de Jesus, mas a cruz de Jesus é muito recordada. Todos carregamos a cruz que é nossa. Cruzes inventadas com as nossas preocupações excessivas sobre a vida material. Nenhum de nós, por enquanto, soube se acomodar com o necessário. Libertação de Francisco de Assis, que pode com muita grandeza ser pequenino, é um esforço ao que estamos sendo convidados. Temos a preocupação com o pão do mês, quando Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E às vezes não queremos apenas o pão nosso de cada dia, nós queremos todos os pães possíveis e imagináveis. Acumulamos sem saber se vamos viver até amanhã. Desprendimento pessoal um pouco maior. Peçamos a Deus para não estar guardando sobras desnecessárias, pois a sobra nossa representa a falta no vizinho. Por que havemos de ajuntar tanta coisa de que nos vamos cansar brevemente? Tanta coisa que vai simplesmente definir conflitos, dissensões de famílias. Quando nós poderemos ter apenas uma casa confortável para a nossa família, seja uma? São preocupações que precisamos deixar. Fazemos regime para emagrecer, compramos livros, vamos aos especialistas. É natural, precisamos de saúde, de corpo mais livre. Fazemos ginástica para ter elegância física. Por que não podemos fazer um pouco de regime de desprendimento? Às vezes, o corpo cresce dentro da nossa casa. O campeão de futebol treina todo dia, treina sem parar. É muito importante isso. O futebol é um tema de aproximação entre todos nós nesse mundo. Mas se não podemos ser campeões do desprendimento, por que é que não podemos ser aprendizes do desprendimento? Pelo menos fazer o esforço. Temos que liberar muita coisa que está sobrando, inclusive até mesmo o tempo. Temos muito tempo para visitar um doente, para ajudar alguém e compreender determinado trecho de leitura. Precisamos desprender enquanto é tempo, meus irmãos.
porque no futuro breve ou remoto teremos que deixar tudo de roldão, porque a desencarnação não espera ninguém. Vamos pedir a Deus que nos dê compreensão. É muito mais difícil sermos sofisticados. No entanto, hoje, sofisticado virou moda. Eu preciso de status, dizemos. Isso é de modo de estabelecer diferença de padrões. É o que o nosso Emmanuel nos pede para dizer. E enquanto refletíamos sobre o que acabáramos de ouvir, o nosso irmão Eurípides era convidado para a prece final. Meus irmãos, conforme nos ensinou Francisco de Assis numa frase atribuída a ele dizia que prega o Evangelho o tempo todo, se possível, com palavras. Então, é no exemplo do grande Poverello de Assis que nós finalizamos aqui a nossa locução. Nós não vamos fazer igual o missionário, que era a reencarnação de João Evangelista aqui na terra. Nós não vamos arrancar nossas roupas, nós não vamos deixar a riqueza toda para trás, como fez o grande Francisco para poder iniciar a sua grande obra de transformação da igreja a que Jesus lhe confiara. Nós não somos chamados a isso. Também não seremos chamados a fazer o que Zaqueu fez: pegar tudo, dividir para a família e o resto entregar para os pobres. Nós ainda não temos condições de fazer isso, possivelmente, nessa vida. Temos outros chamamentos da vida moderna, mas nós podemos despir-nos da nossa vaidade. Nós podemos despir-nos do nosso orgulho, da nossa cupidez excessiva, do nosso apego excessivo aos bens que nós só desejamos para nós, ou no muito, para as nossas famílias. Eu preciso enriquecer, eu preciso deixar meus filhos bem. Eu preciso deixar, aí deixo os filhos bem, aí eu preciso enriquecer, porque eu preciso deixar meus netos bem. E vão me enriquecendo. Aí um dia, como no texto evangélico, que aquele agricultor diz assim, vendo a sua plantação toda guardada nos seus silos, ele fala assim: e agora, o que eu farei? Tive uma colheita abundante, guardei muita riqueza nos meus silos, já sei o que eu farei. Construirei outros silos, guardarei ainda mais outras colheitas, e direi para minha alma, descansa, dorme, come, bebe, goza. E aí o Cristo termina dizendo o seguinte: infeliz que és, ainda hoje chamarão a tua alma. Jesus nos abençoe, meus irmãos. Senhor, faz a prece para nós. Querido Mestre Jesus, terminados os comentários da tarde, estamos agradecendo a oportunidade de encontrar-nos reunidos em vosso nome, estudando as vossas lições através do Consolador prometido, que tem nos mostrado, Senhor, a finalidade da nossa criação, a necessidade de vivermos em sociedade, uns ajudando aos outros. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos nossos parentes,
aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento, que o emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores materiais, espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos e orações dessa tarde, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, a fila do passe será formada aqui logo após o término dos nossos estudos.